Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês todos estejam muito bem. Em nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os conectores, as conjunções e as preposições. Você vai fazer alguns exercícios e nós vamos te dar algumas dicas para você melhorar e usar corretamente essas palavras. Espero que vocês gostem e, por favor, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição conosco, deixe o like no vídeo e também ative o sininho para receber as notificações quando lançarmos as nossas novas aulas. Espero que vocês gostem das nossas dicas de hoje e aproveite bastante. Vamos ao vídeo e até mais, eu te encontro lá na aula. Tchau, tchau, pessoal! E vamos começar o nosso encontro de hoje falando sobre mais um pouquinho de morfologia, mas os conectivos. Hoje nós vamos falar sobre os conectivos. São classes, no caso são duas classes de palavras que possuem a função de conectar elementos da frase, a preposição e a conjunção. Vamos falar um pouquinho de cada uma e vamos ver alguns exercícios para depois, futuramente em próximas aulas, aprofundarmos nesses dois termos. Tudo bem? O que seria a preposição? Ela é uma classe de palavras que servem para estabelecer conexão. Isso, é uma ligação. Por isso que ele é chamado um conectivo. Ele estabelece essa conexão entre uma palavra e outra. Veja o exemplo que nós estamos te dando na tela. Um homem de chapéu me olhou com desconfiança. E nós sabemos que quando usamos esse tipo de palavra, ela é uma palavra subordinadora, subordinativa. O que seria isso? Ela simplesmente vincula-se a outra palavra e a ela não solta de maneira nenhuma, digamos dessa maneira, para você entender. Existe um vínculo, porque se você usar uma preposição léu, de qualquer maneira, não tem sentido. Ela precisa se conectar ao substantivo, ao verbo, ao adjetivo, para poder exercer a ideia da ligação. Senão, não acontecerá. Então, não se esqueça que ela subordina a palavra a qual ela se liga. Tudo bem? Aqui no caso, você disse um homem de chapéu. Esse de chapéu está conectado à palavra homem e a ela não se desvincula. Porque se você falar de chapéu, um homem me olhou. Mesmo se você tirar da ordem, a palavra de continua conectada aqui neste caso no substantivo homem. Mas aqui no outro você disse me olhou. Quando você fala olhou com desconfiança, você coloca a preposição já conectada ao verbo e a ele também não há como desvincular. Por exemplo, com desconfiança, olhou-me, você pode mudar a posição. Isso não vai alterar em nada. Por quê? Porque existe esse vínculo de subordinação. É muito interessante saber sobre isso, hein, pessoal? Para não cometermos erros. E não se esqueça, são palavras invariáveis. Nós não colocaremos no plural e muito menos no feminino, não é? E as preposições mais usuais são as seguintes: o a, o ante, o após, até, o com, contra, o de, o desde, o em, o entre, o para, perante, o por, sem, sob e o sobre. Estas aqui são as mais famosas, digamos assim, as mais usadas. Tudo bem? E para você entender melhor, eu coloquei um exercício e você lê comigo o seguinte, que as preposições, graças à sua função de subordinar uma palavra ou grupo de palavras a outra, funcionam como um importante indicador das conexões entre os termos da frase. Isso é o clássico da preposição. Você precisa entender muito bem isso aí. Agora, observem-se os enunciados que seguem. Vamos ler o número 1. Os soldados cuidam dos prisioneiros. E na letra B, podemos dizer que dos prisioneiros cuidam os soldados. Ok.
A número 2, podemos dizer o seguinte: A. Os soldados vigiam os prisioneiros. E na letra B, os prisioneiros vigiam os soldados. Como se vê, na número 1, a inversão dos termos não acarretou alteração de sentido. Em 2, a mudança de posição acarretou alteração de sentido. E agora é a sua vez. Gostaria muito que você me dissesse o seguinte: a partir da função, da preposição, explique essa diferença. O que aconteceu aqui? Por favor, pare o vídeo agora. É necessário você redigir a sua resposta para conferir comigo já na sequência tudo aqui no vídeo. Tudo bem? Já fez isso? Vamos conferir? A resposta é a seguinte. Aqui no caso, a número 1, o que aconteceu? Aqui em 1, a preposição de, ela vincula o verbo cuidar ao seu complemento. Em vista disso, a mudança de posição não interferiu no sentido. Perceba aqui a explicação muito importante de como usamos uma preposição. E a número 2, os soldados vigiam os prisioneiros. Se invertermos em 2, não há preposição vinculando o verbo vigiar ao seu complemento. Em vista disso, a oposição entre sujeito e objeto, porque sujeito é quem conjuga o verbo. Veja comigo aqui. Os soldados vigiam. E os prisioneiros é o complemento do verbo, que seria quem está sendo vigiado, porque o complemento é sempre o resultado, sempre o paciente. E se invertermos, a situação muda. Agora, os prisioneiros fazem a ação de vigiar os soldados. Vamos entender? Os prisioneiros vigiam os soldados. Os soldados aqui são o alvo de quem está os vigiando. Você viu que interessante? Então, existe aqui a oposição entre sujeito e objeto. É marcada pela posição. O sujeito antes do verbo e o objeto depois. Aqui no exemplo, o sujeito antes e o objeto depois. Nós vamos entrar em mais detalhes com relação a isso nas aulas de análise sintática que já estão por vir mais um pouquinho aí para frente. Hoje, lembre-se disso, o sujeito é o grupo nominal não preposicionado que conjuga o verbo e faz aquela relação de concordância com ele. O objeto seria o substantivo ou o pronome complementar que recebe essas ações que vêm do verbo. Ficou claro? Muito bem. Vamos continuar aqui com outras informações também muito importantes e muito interessantes. Estávamos falando de conectivos, vamos falar um pouquinho de conjunção, somente para conhecermos e depois nós aprofundaremos nesse assunto. A conjunção é uma classe de palavras que estabelece conexão entre uma oração e outra. Agora nós dizemos oração, quer dizer, precisamos de ter um núcleo verbal para conectar-se justamente usando a conjunção. Por exemplo, só me declararam que o tempo estava bom. Aqui, no caso, nós usamos uma conjunção para unirmos a oração só me declararam com a outra oração o tempo estava bom, porque às vezes não faz nem sentido não colocarmos o link para unirmos as orações. Em aulas futuras, nós vamos falar sobre qual o tipo da conjunção, como a conjunção funciona. Tudo bem? Quanto a isso, fique tranquilo, acompanhe as aulas aqui no canal. E se você já está gostando, por favor, deixe o seu like. E também, sempre peço, participe com o seu comentário. É muito, muito bom mesmo saber que a nossa comunidade está crescendo e vocês estão nos apoiando. Numa propaganda da TAM, veiculada na revista Veja, o texto anuncia acordo de voo entre a empresa brasileira e outras empresas internacionais. Em página dupla, vem o seguinte trecho: não são apenas os passageiros que querem voar com a TAM. As outras empresas aéreas também. Vamos pensar o seguinte: o que nós podemos dizer para você? O advérbio também inclui no segundo período algo que já foi
explicitado no anterior. Você vai escrever novamente, reescreva o segundo período, explicitando o que vem implícito. Fica fácil você fazer isso para mim agora. Pare o vídeo um pouquinho para poder ver a resposta comigo. E agora, confira a resposta comigo. As outras empresas aéreas também querem voar com a TAM. É fácil, não foi? Continuando, uma outra proposta. Lembre-se de que nós já falamos da preposição. Agora você pode usar comigo aqui neste exercício um pouquinho disso aí. A preposição com, nesse contexto, ela adquire duplo sentido. Procure descrever cada um deles. Pare o vídeo, por favor, e perceba que existe aqui um duplo sentido. Qual é? Você respondeu. Fez isso com calma. E agora, confira a resposta comigo. Nesse contexto, com indica meio ou instrumento preferido pelos passageiros para viajar. Nós precisamos também te informar que as preposições, elas também nos passam informações com propostas argumentativas. Elas traduzem algum significado para nós. E aqui no caso esse com indica isso, indica o meio ou o instrumento preferido para viajar. A mesma preposição também pode indicar companhia, isto é, traduz a ideia de junto com, de associação. Eu espero que você tenha visto a diferença e também tenha entendido. Ficou claro? As informações são muito importantes para você poder resolver seus exercícios e também entender um pouco mais, não é? Agora, aqui vamos trabalhar um pouco de conjunção. E as conjunções, além do seu papel de conectar frases entre si, elas também servem, isso é muito importante para você entender, elas traçam a orientação argumentativa que o autor quer dar ao seu texto. Aqui eu estou te propondo 2 textos e digamos o seguinte, vamos lê-los. O controvertido piloto de Fórmula 1 tem boas chances de vencer o Grande Prêmio de Mônaco, mas o serviço de meteorologia está prevendo chuva na hora da corrida. Ok, quando lemos o número 2, lemos o seguinte: o controvertido piloto de Fórmula 1 tem boas chances de vencer o Grande Prêmio de Mônaco, pois o serviço de meteorologia está prevendo chuva na hora da corrida. Agora, preste bastante atenção para o que nós vamos te propor. Em qual dos 2 trechos a previsão de chuva é orientada como argumento favorável ao que se disse na oração anterior? Vamos voltar à tela. Qual dos 2 é favorável? O 1 ou o 2? Agora você pare um pouquinho o vídeo para poder responder. Tudo bem? Respondeu? Essa não é tão difícil. Seria no trecho número 2. E aqui uma outra pergunta. Quais são as formas linguísticas responsáveis pela dupla orientação argumentativa do mesmo evento? Porque se pensarmos bem, quais são? Aqui estão elas, o mas e o pois. Essas são as formas linguísticas responsáveis pela dupla orientação do mesmo evento. Pare um pouco o vídeo para você responder com calma e leia comigo a resposta e confira se você acertou. E a resposta é simples, não é? Vamos ver? Isso mesmo, a conjunção, pois, porque ela estabelece uma argumentação favorável. E o mas estabelece uma orientação desfavorável. E, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Isso foi simplesmente uma aula muito básica para você entender um pouquinho mais sobre o uso dessas conjunções. Em aulas próximas, vamos aprofundar e fazer bastante exercício com você. Tudo bem, meu querido? Um grande abraço e eu te espero em nosso próximo encontro. Até mais, pessoal!